a gente tem aqui um truco infinito, né? De coisas patéticas que acontecem todos os dias. Sabe onde é que tá a Janja? Adivinha onde tá a Janja Chiquini? Adivinha. Você já ajuizou ação contra a Janja, agora você tem que adivinhar. A Janja, ela tá em Pequim. Pequim com Lula? Eu acho, Pequim. O Lula tá em Pequim, né? E eu achei um vídeo da Janja. Mas antes tem a matéria. Com Janja e Dilma, Ainda Estou Aqui é lançado na China, meus amores. O filme será exibido a partir desta semana em mais de 10 mil salas. E temos um vídeo. Se você não chorar, você não tem alma. Vamos chorar junto. Vamos lá. É uma honra e um prazer poder me dirigir a vocês nesse momento tão emblemático para o cinema brasileiro. Com a chegada de Ainda Estou Aqui na China, podemos afirmar, mais que nunca, que esse filme que tanto nos orgulha ganhou o mundo. Ainda Estou Aqui é tão importante e necessário para nós por trazer à luz uma narrativa verdadeira, contada através da vivência de uma família normal, especialmente através do olhar, da dor, da força de uma mulher chamada Eunice Paiva, interpretada pela maravilhosa Fernanda Torres e também por sua mãe, Fernanda Montenegro, duas grandes joias do audiovisual brasileiro. Com Ainda Estou Aqui, a população brasileira, principalmente os nossos jovens, puderam conhecer e compreender os horrores de um regime autoritário que matou milhares de homens como Rubens Paiva e deixou órfão outros milhares como Marcelo, seu filho, que brilhantemente escreveu o livro que deu vida ao filme. Um regime que matou milhares de homens e milhares de mulheres. E por isso que hoje eu estou aqui para poder vivenciar esse momento junto com a ex-presidenta do Brasil e hoje presidenta do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, que torna essa noite ainda mais memorável. Obrigada, presidenta Dilma. A presidenta Dilma viveu na pele os horrores da ditadura militar no Brasil. Foi presa e torturada, assim como Rubens Paiva. E agradecendo imensamente por ela ainda estar aqui e ter marcado a história do Brasil, como a primeira mulher a presidir nosso país. Peço licença para pedir para vocês uma salva de palmas ao nosso coração valente. Levanta a mão aí, viu? Essa salva de palmas também se estende a todas e todos que resistiram, sem abaixar a cabeça, aos anos mais obscuros que o Brasil já passou. Desculpa, tô com o áudio aberto, né? Me perdoe, eu xingando ela aqui com o áudio aberto. Desgraçado, idiota. Agora, existe ou não existe um quê delicioso de ironia de lançarem um filme que fala sobre regimes autoritários num dos regimes autoritários mais famosos que existe na face da Terra, meu querido Jeffrey Chiquini? Você vê aqui, ó, ela tá na China, né? Tem liberdade de imprensa na China, Jeffrey? Ela tá na China falando... Tem liberdade de expressão? Não, desculpa. Manda lá. Pois é, tem liberdade de expressão. Ela tem liberdade de expressão. Ela tá junto com o ditador, amigo do ditador, o amigo do meu pai, o amigo do meu marido, então ela tem, né? Ela tá na China falando de um regime que matou pessoas. Olha só. O regime chinês, o regime comunista chinês, instalado em 50, né? 60, matou mais de 40 milhões de pessoas de fome. Imagina só. O cálculo é que mataram 15 milhões de pessoas para instalar o regime comunista e quase 50 milhões de pessoas de fome. E o Lula deu um discursinho dele ontem, eu até divulguei no X isso, um discursinho que a eleição dele, o retorno dele, a volta dos que não foram para a presidência, se equipara à instalação do regime comunista chinês. Olha só. E ela quer ir agora, nesse palanquinho ali, no país comunista que é, falar em regime que matou pessoas. Pergunta para o povo. Pergunta para o povo se eles gostam do regime comunista que eles vivem. Pergunta. Vai lá, Janja. Quer dizer, não sabe falar inglês, não sabe falar nada, né? Tem que andar com um tradutor a tiracolo, essa mulher. E é ridículo esse discurso dela. É ridículo. Além do que, ela não está ali para isso, né? Nem deveria ter esse local de fala, mas ela está falando de regime. O regime que eles defendem é infinitamente pior do que o regime que se mostra no filme. A ditadura que estamos vivendo hoje será comparada posteriormente com uma ditadura muito pior, será tida como muito pior do que essa que eles estão declarando nesse vídeo. Veja a incongruência dessa gente, é ridículo. Ela é ridícula, essa mulher é ridícula, e ela agora pelo menos lê um texto que fizeram, né?
Não saiu falando de cabeça, que nem ela fazia. É. E tem uma enquete muito engraçada também, quando fala de regime militar, e já fizeram essas entrevistas e pesquisas várias vezes, colocam quantas pessoas foram assassinadas ou desapareceram durante o regime militar. Aí tem os números, né? 100 mil, 50 mil, 10 mil, 2 mil e 400. Ninguém vai no número 400. E é o número que a gente tem. É o número, inclusive, que a gente tem a partir, não o número oficial da época dos registros do regime militar, mas o número de fato. Depois de 1 milhão de comissões de anistia que foram feitas e busca comissões da verdade que foram inventadas. E outra, tá cheio de gente da esquerda que sabe que muita gente inventou que era perseguido pelo regime sem ser perseguido para depois ganhar indenização. Na época que essas indenizações começaram a ser distribuídas pelo FHC. Então tem isso também, né, Wagner? Não, e ela tá falando do caso... Isso é produto cultural da esquerda, tá? O fato das pessoas escolherem 100 mil como a maior parte das respostas é um produto cultural da esquerda. Porque desde quando você é criança, existe o espantalho que você pode ter 1 milhão de críticas à ditadura, ao regime militar. Agora, você não pode, né, de 400 pular para 100 mil e achar que esse processo cognitivo é normal na tua cabeça, né? E aconteceu uma coisa parecida na época da pandemia também, né, que eles faziam alguns estudos para mostrar como a mídia pode distorcer completamente a percepção das pessoas, perguntando quanto que as pessoas imaginavam que era o percentual de letalidade do vírus ou algo assim, e todo mundo estava com uma percepção muito maior do que de fato era. Por quê? Porque a mídia estava criando um pânico ainda maior em cima do acontecimento, né? Então aqui você tem basicamente esse fenômeno, você sempre fala do período de uma forma terrível, né, que faz com que a percepção das pessoas seja totalmente desconectada do que de fato o período foi. Mas eu acho que nesse caso, né, da Janja ali na China, mais... Tem algumas... Vou voltar para o plano geral para fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que ela não começou o discurso falando bom dia a todas, todos e todes? Vocês perceberam que ela tirou o todes dessa vez? Tirou o todes. Por quê? Cadê o todes? É que não tem porque como ela não é mais inclusiva, né? Ela não é mais inclusiva. Isso é interessante. Talvez seja um sintoma da janela de Overton. Você percebe como a convicção dessas pessoas é inexistente. Porque se de fato a Janja acreditasse que os não binários são uma parcela representativa da sociedade que precisa ser prestigiada nos discursos oficiais do governo, ela continuaria falando em todas as suas apresentações bom dia a todas, todos e todes. Por que ela começou a falar, viralizou de uma forma totalmente negativa e ela larga a pauta? Então agora, de repente, os não binários não são mais importantes. Você não precisa mais representá-los. Ou talvez isso nunca foi uma representatividade necessária de verdade, era uma sinalização que agora todo mundo reconhece como idiota, e aí não faz mais sentido você manter. Ela ainda continua com essa idiotice de todas e todos, né? Não desnecessário. Mas você vê que a janela de Overton indo para o outro lado já começa a dar uma limpada no discurso. Aí ela vai para falar sobre um filme que retrata a ditadura dentro de uma ditadura, né? A chamada aqui já é sensacional. Janja chora ao denunciar a ditadura para uma ditadura. Não tem ela só não morreu porque ela tá junto com o presidente.